Fala galera, beleza? A série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, vem aí na Amazon Prime Video. Além do Um Anel que foi mostrado nos filmes, temos ainda mais 19 anéis mostrados aqui neste livro. Hoje vamos falar um pouco sobre cada um deles e desvendar o que está aqui neste livro, o Silmarillion. Vem comigo que eu te conto tudinho após a vinheta. Tanto nos livros quanto nos filmes, os chamados Anéis de Poder são mencionados como algo de grande importância. Enquanto a trilogia original nos cinemas destaca apenas ao Anel de Sauron, ele está longe de ser o único entre esses objetos mágicos, se diferenciando simplesmente pelo seu propósito sombrio e grande poder. Mas como surgiram esses Anéis de Poder? Bom galera, primeiro é preciso um pouco de contexto, certo? Em O Silmarillion, Tolkien descreveu a criação do mundo por Eru Ilúvatar, bem como os seres criados por ele. Entre eles, os primeiros foram os Valar, que ajudaram o Criador a moldar o mundo usando a música. Um deles, chamado Melkor, não concordava com a visão do Criador e se rebelou, o que o levou a se tornar um grande inimigo das forças do bem. Conhecido como Morgoth, ele foi o primeiro Senhor do Escuro, e Sauron, que muita gente conhece como o grande antagonista do Senhor dos Anéis, originalmente era um dos seus principais tenentes. E quando Melkor é derrotado e exilado para o vazio, após a derrota de Melkor, Sauron pede o perdão dos Valares, mas se recusa a passar por um julgamento. Ao invés disso, ele opta por fugir, mas claro, isso não impede ele de retornar. Porém, ele volta com uma forma bela e se apresentando como Anatar, que significa Senhor dos Presentes. É assim que ele se apresenta aos líderes que permaneciam na Terra-média. Mas isso não convence a todos não. Galadriel, Gil-galad e Círdan desconfiaram dele, mas os artífices de Eregion o receberam por quererem mais e mais conhecimento de técnicas que Sauron oferecia a eles. Isso está ligado à origem dos Anéis do Poder, porque 16 desses foram forjados pelos Elfos, com a ajuda direta de Sauron. Os 3 mais poderosos entre os Anéis Élficos foram feitos sem o auxílio dele. Galera, antes de continuar, vocês poderiam nos ajudar com o seu like e também se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para o YouTube, dar mais relevância ao nosso canal, indicar para mais pessoas fãs da obra do Senhor dos Anéis. Desde já eu agradeço muito, de verdade mesmo, de coração, a cada um de vocês pela ajuda, beleza galera? Então, continuando, por fim foi criado o Um Anel, que tem todo o destaque na saga do Senhor dos Anéis. Esse foi feito pelo próprio Sauron, com o propósito de corromper e dominar. Ao todo são 20 anéis, como o poema indica no livro. Agora eu vou ler para vocês o que este poema fala no livro. Vamos lá? 3 anéis para os reis elfos sob este céu. Seque para os senhores anães e seus rochosos corredores. 9 para os homens mortais, fadados ao eterno sono. E 1 para o Senhor do Escuro em seu trono escuro, na terra de Mordor, antes onde as sombras se deitam. E por causa, galera, desse poema, que foi até utilizado no teaser apresentado pela série da Amazon, que é comum se referir aos anéis de acordo com essa divisão baseada em números. Então, assim eles são frequentemente chamados de os 3, os 7, os 9 e, é claro, o mais famoso de todos eles, o Um Anel. Então galera, vamos começar pelos os 3. Como já mencionado, os 3 anéis dos elfos foram forjados por Celebrimbor, sem o auxílio de Sauron. Seus nomes eram Narya, o Anel do Fogo, Nenya, o Anel da Água ou o Anel Adamantino, Evilia, o Anel do Ar. Nenya foi o único que teve uma única usuária, Galadriel. Os outros mudaram de mãos algumas vezes, como Narya indo para Gil-galad, para Círdan e sendo usado por Gandalf,
por último. Por fim, Vilya também foi inicialmente de Gil-galad, sendo herdado posteriormente por Elrond. Os portadores dos três não foram revelados até o fim da Terceira Era, e os anéis permaneceram escondidos até o Anel ser destruído. Os elfos utilizaram o poder desses anéis para preservar os reinos élficos que restavam durante essa era, como Elrond e Valvenda, Galadriel e Lothlórien e Círdan, os Portos Cinzentos. A obra de Tolkien, galera, indica que o poder de Narya estava ligado à esperança e à habilidade de inspirá-la, mesmo em um mundo cada vez mais frio. Por sua vez, Menya estava conectado à proteção e preservação, sendo sugerido que o anel era um dos motivos para Lothlórien não ter caído diante das forças de Sauron. Após o Anel ser destruído, os três perderam suas forças. Eles acabaram sendo levados da Terra-média por um dos seus portadores, que partiram para o oeste após os eventos da série. Galera, partindo agora para os Sete. Os Sete Anéis foram dados aos anões, e muitos presumem que, como existiam 7 casas dos anões, o número indica que um anel foi dado para cada casa. Isso, porém, não é confirmado nos livros, beleza? O que se sabe é que Sauron deu aos anões os 7 anéis, só isso, que foram usados para que eles estabelecessem os seus famosos tesouros, se tornando extremamente ricos. Ainda assim, Sauron não foi capaz de dominá-los. Galera, o impacto negativo que os portadores dos Sete se tornavam cada vez mais gananciosos, e eles acabavam sucumbindo por causa disso, além de sua grande riqueza ser um enorme atrativo para os dragões. Isso mesmo. No período em que o Senhor dos Anéis se passa, 4 dos 7 anéis haviam sido destruídos por um dragão. Agora vamos partir para os 9. Os 9 anéis dados aos homens mortais estão conectados à origem dos Nazgûl, os espectros do anel. No poema é justamente a essa mortalidade que os trechos fadados ao eterno sono se referem, e foi a mortalidade, a inveja dos homens e a incerteza do que os aguardava após a morte que Sauron utilizou contra eles próprios. Ainda, os 9 anéis permitiam que os seus portadores adquirissem riqueza, poder e deixassem de envelhecer. Isso, porém, acabou fazendo com que o tempo, a vida se tornasse insuportável para eles. Quando usavam seus anéis, eles eram manipulados por Sauron e acabaram sendo controlados por ele, se tornando espectros e obedecendo à vontade do vilão. Após Sauron ser derrotado na Segunda Era, os Nazgûl continuaram com os 9 em seu poder. Durante a Terceira Era, não fica claro se os espectros ainda os usam ou se Sauron os pegou de volta. Assim como os anéis dos anões, independente disso, os espectros ficaram permanentemente ligados ao anel, tendo sua força aumentada e diminuída de acordo com o poder do próprio Sauron. Olha só isso. Por fim, nós temos o Anel, que diferente dos outros, o Anel foi forjado pelo próprio Sauron em segredo, com o objetivo de dominar a todos os outros anéis. Para isso, o anel precisava ser mais poderoso que os outros anéis, o que levou o Senhor do Escuro a colocar grande parte do seu poder nele, algo que o enfraqueceu de modo significativo. As palavras gravadas no Anel são as mesmas ditas por Sauron quando ele foi forjado. E assim diz Sauron ao forjar um anel. Abre aspas. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Fecha aspas. O texto deixa bem claro qual era o propósito da criação de Sauron, algo que atrapalhou a realização dos objetivos dele.
Foi por ouvirem essas palavras, antes de colocarem seus anéis, que os 3 portadores élficos dos anéis não o fizeram, porque eu garantiu que eles não fossem corrompidos. Então, este anel possui os poderes de todos os outros, bem como alguns inteiramente seus propriamente ditos. Enquanto ele existisse, os outros não poderiam ser usados em segurança, já que os portadores corriam o risco de cair sob a influência de Sauron. Olha só como é que o Sauron era espertinho. Além disso, enquanto usava o anel, o vilão se tornava extremamente poderoso, atingindo um nível de força que ele não conseguiria sem o anel. Bom, galera, depois desse vídeo explicativo do Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, já dá para você ter uma bela noção do que os anéis são e os seus poderes. Agora me fala aqui embaixo vocês nos comentários o que vocês acharam, porque eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações, mais notícias e mais conteúdo para vocês, beleza?